Ok, sejam bem-vindos a mais uma aula de Ciências Sociais Aplicadas, dedicada à filosofia do direito. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar muito especificamente a respeito dos contratualistas. Vamos dar continuidade aos três principais contratualistas da era moderna e hoje estaremos falando do britânico John Locke, que escreveu a sua obra 50 anos depois de Hobbes, no momento em que o absolutismo já apresentava o seu declínio. John Locke, ele foi médico e trabalhou com Guilherme de Orange e, na verdade, ele escreve diversas obras. No campo da filosofia política, a sua obra mais importante é o tratado, em que ele sobre o governo civil, em que ele aborda o estado de natureza dos seres humanos e as suas condições para realizarem o contrato social. Eu vou pedir, por gentileza, que vocês fechem os microfones de vocês para que a gente não tenha aí ruído de fundo. Continuando a nossa abordagem, John Locke, ele vai escrever o Tratado sobre o Governo Civil e ele é também considerado o pai do liberalismo. Nós vamos entender por que ele é chamado de um teórico liberal. Obviamente, ele é o teórico que vai escrever no momento em que a monarquia e o absolutismo estão ruindo e, naturalmente, Locke vai tratar de como deve ser a abertura, o momento e a criação dos modernos estados nacionais. A grande contribuição de Locke é justamente trabalhar em que o Estado não pode se confundir na figura de um governante, seja ele monarca ou qualquer outra forma que ele esteja assumindo. Tá? Eu vou compartilhar para vocês, aqui pelo nosso Zoom, uma apresentação de slides que vai nos ajudar a ter uma boa perspectiva a respeito disso. Eu vou pedir, por gentileza, que vocês fechem o microfone. Eu tô assim, já perdi 2, por que não perder 4? Aí no outro dia eu penei, minha filha. Pessoal, por favor, feche o microfone para que nós possamos fazer aí essa abordagem. Né? Então, John Locke é esse filósofo, nasceu no século XVII, e escreve essa principal obra, Tratado sobre o Governo Civil. Nós temos aqui uma breve biografia, que ele se forma em medicina, tornando-se no círculo íntimo do rei Carlos II. No entanto, à medida que seu reinado progredia, a realeza torna-se cada vez menos popular, especialmente porque o herdeiro do trono, Jaime, o irmão do rei, torna-se um católico firme. Então, é para a gente entender aí que Locke ele escreve justamente nesse período em que a monarquia, o absolutismo estão sofrendo e perdendo a sua importância. Em 1688, acontece a gloriosa Revolução que afasta Jaime II e é substituído por Guilherme de Orange. Então, é justamente Locke seguindo a este novo governante que ele vai se tornar o teorizador deste novo regime. Ok. Bom, é muito importante a gente sempre ter em mente que os contratualistas eles sempre são obrigados a voltar num hipotético estado de natureza ou estado natural dos seres humanos quando eles vão celebrar o contrato social. Então, no estado natural, no estado natureza, para John Locke, a situação existencial deste homem, antes dessa sociedade política, antes desse contrato social, é uma situação de profunda liberdade. Reparem, só para a gente fazer um contraponto, que Thomas Hobbes, teórico antecessor, colocava que os homens habitavam numa situação de guerra de todos contra todos porque eram egoístas por natureza. Um grande avanço na teoria de John Locke é justamente colocar que, nesse estado natural, os homens estão
justamente gozando de uma certa liberdade, né? Eu vou novamente subir aqui. E por que é um avanço a gente pensar nessa liberdade no estado de natureza do homem? É justamente para enfatizar que nessa nova abordagem há uma possibilidade de ver o ser humano como dotado de direitos, né? E esse estado de liberdade é um estado em que o ser humano se encontra no gozo desses direitos, né? Então, a liberdade, né, é a condição principal desse momento, nesse estado de natureza. Porque eles são livres, outra perspectiva muito interessante e avanço da teoria de Locke é que os seres humanos possuem como característica natural a razão. É curiosamente nesse ponto em que ele está fazendo uma observação, um contraponto com Thomas Hobbes, né? Se os seres humanos são dotados de razão, eles têm condições, a partir dessa razão, de formar um pacto. Então, o pacto, o contrato social celebrado, né, na teoria de John Locke, ele não é um contrato social celebrado por causa de uma situação de guerra, de uma situação de desespero. Tá ligado. Ele não é celebrado numa situação em que há uma situação de guerra e eles são obrigados a ceder seus direitos. Para John Locke, há uma situação de liberdade e, principalmente, uma situação racional, onde eles podem celebrar esse contato por meio da racionalidade de uma escolha segura, né? Então, como tem essa possibilidade da razão e da liberdade, eles vão ter a condição de legitimar essa escolha do contrato social, né? Nesse estado natural, existe, então, uma lei natural, né? E essa lei natural decorre da condição de direitos naturais, né? É importante a gente fazer sempre o contraponto com a teoria de Hobbes para a gente ir entendendo. E o que são esses direitos naturais? É aqui que nós vamos compreendendo e percebendo por que Locke é o pai do liberalismo, né? Porque, na teoria, o estado de natureza dos seres humanos lhes dava 3 direitos naturais, que eram a liberdade, a propriedade e a vida. Então, nesse estado de natureza, os homens gozam de direitos. E, acima de tudo, eles têm uma condição racional para poder fazer escolhas, porque são dotados desses 3 direitos naturais, né? E, obviamente, qual desses 3 direitos é o mais importante na teoria de John Locke? É o direito da propriedade, né? Aqui, obviamente, por ser teórico do liberalismo, este é o direito que vai dar, digamos assim, o passo fundamental para que os homens celebrem esse contrato social, né? Então, a propriedade é importante porque serve de garantia de conservação da vida, né? Por uma teoria liberal, o ser humano ele tem esse direito à propriedade, e essa é uma condição, né, fundamental para a garantia da vida e para a sua própria existência e fundamentação da liberdade, né? Por que ele diz que essa razão, por que a propriedade é um direito natural? Porque ela existe independentemente das leis e das sociedades civis, né? Vale aqui um contraponto apenas a título de crítica, né? Vamos imaginar, né, hipoteticamente, nesse estado de natureza, o ser humano com esses 3 direitos naturais, né? A vida, a liberdade e a propriedade. Ora, a propriedade, ela é um direito burguês, vamos colocar dessa maneira. Nem todas as pessoas nascem, né? Elas nascem com o direito à propriedade, mas essa propriedade, ela precisa advir do seu trabalho e da sua capacidade de transformar a natureza e fazer com que ela se torne em renda, em fonte de propriedade, né? Então, no mesmo momento que é um direito que está a partir do trabalho do ser humano, a partir da sua capacidade, do seu intelecto, né? E justamente
da sua, vamos assim também usar um outro conceito muito caro, né, para o liberalismo, que é justamente essa condição inata, essa capacidade de transformar o trabalho em propriedade, em renda, né? Que é um conceito que é muito difundido por aí, que é a meritocracia. Você tem que ter mérito, você tem que ter capacidade de, pelo seu trabalho, do seu intelecto, você transformar o seu trabalho em condição de renda. Na acepção de Locke, essa propriedade promove a conservação da vida, né? Nós concordamos nesse ponto. Se você tem renda, se você tem propriedade, você tem meios para a sua subsistência e a conservação da vida. E, de certa maneira, também você tem com que garantir a sua liberdade, né? Obviamente, como um direito de propriedade, a liberdade é inerente a esse direito na teoria de Locke, né? Então, o estado natural, o que legitima a propriedade? Qual é a forma que identifica a propriedade, né? Como nós já dissemos, é o trabalho. As pessoas não nascem com propriedade, né? Principalmente no surgimento da burguesia, que é uma classe social que está nascendo, né? É o burguês com a sua com o seu trabalho que vai transformar o trabalho em propriedade e em renda. Mais uma vez, pedi que vocês mantenham o áudio desligado. Então, um exemplo de, né? A água é uma fonte de todos, mas quando recolhida por alguém, ela passa a ser de quem? Na teoria, ela passa a ser de quem a recolheu. Apenas fazendo o contraponto, isso não é a condição que nós temos na modernidade. A água, a terra, né? É um direito público, mas para você tirar a água de uma propriedade sua, você precisa de uma autorização muito simples, mas você precisa de uma autorização. E se você for usar a água para talvez uma fonte de renda, se você for montar um pequeno negócio de avicultura ou suinocultura, qualquer que seja o negócio ou irrigação de uma propriedade agrícola, você precisa de uma autorização e você tem todo um trâmite. Se você não retira essa autorização, você pode ser penalizado de acordo com a nossa legislação. Então, continuando, a partir, então, dessa condição de liberdade, propriedade e do direito à vida, nesse estado de natureza de Locke, vai surgir a sociedade organizada, na sua teoria, que é principalmente dos homens fazerem o contrato social, né? Então, no estado natural, todos são obrigados a obedecer uma lei natural, né? Quer por ignorância ou parcialidade, defesa do próprio interesse, eles não têm a razão como lei. Então, o estado natural carece de um poder, carece de uma organização. Então, como que isso vai ser criado? Eles vão fazer o contrato social, né? Por isso que ele também é um contratualista. Essa ideia de contrato social nós já exploramos. O consentimento é o pacto, é a reunião dos indivíduos para dar corpo à existência ao corpo político que nós chamamos de um Estado, né? Para que serve esse contrato? Né? Consiste em atribuir, através do acordo, a capacidade de salvaguardar esses três direitos. Então, na ideia de contrato social de Locke, na ideia de um contrato social eminentemente liberal, os seres humanos, no seu estado natural de natureza, eles têm três direitos naturais: liberdade, propriedade e vida. Mas esses direitos não estão garantidos porque é preciso que os seres humanos se organizem, façam o pacto, criem esse ente político para salvaguardar. Olha que nós temos um grande avanço em oposição à teoria de Locke, porque aqui não há cessão de direitos por causa de uma guerra e uma inexistência de direitos individuais e civis para que um governante, um monarca, um rei tenha todos os direitos. Ao contrário, aqui cria-se o Estado
como atribuição, como um contrato social, e este Estado passa, por delegação dos direitos dos indivíduos, ter a capacidade e o dever de salvaguardar a liberdade, a propriedade e a vida. Obviamente, voltando ao mais importante. Na visão liberal, o Estado tem o dever de salvaguardar a propriedade, né? Então, fazendo um contraponto com o presente, nós temos aí, muitas das vezes, manifestações, e as manifestações nos Estados democráticos de direitos, elas são livres. Elas são livres, né? Desde que você não interfira o direito de ir e vir, e, principalmente, desde que as manifestações sejam pacíficas e não atentem contra a propriedade privada. Na medida em que a pessoa interfere no direito de ir e vir, na medida em que o manifestante agride a propriedade privada ou agride o agente do Estado, nesse caso, as polícias que fazem a proteção, a pessoa está incorrendo numa penalidade, numa ilegalidade, né? Então, nesse contrato social, as pessoas são convencidas da utilidade desse estado positivo e desse estado natural, né? Então, outro grande avanço. É preciso um poder legislativo e imparcial para elaborar as leis e que essas leis estejam na salvaguarda desses direitos, né? Quem determina esse bem comum? A ideia de maioria, né? Reparem que está surgindo na era moderna todos os fundamentos que depois, na teoria de outros filósofos, de outros contratualistas, vão dar ideia de uma democracia representativa. Não se esquecendo, no caso aqui, principalmente, né, não se esquecendo que nós estamos, neste caso, falando da abordagem de um Estado liberal, né? E como Estado liberal, na acepção de Locke, né? Depois isso vai evoluir com Adam Smith, quem tiver interesse de estudar o liberalismo, principalmente, isso vai evoluir. É muito importante a gente fazer contrapontos, né? Que nós estamos tendo uma enorme evolução do ponto de vista da teoria anterior do absolutismo defendido por Hobbes. Temos a ideia de um Estado nascendo, esse Estado é impessoal, né? Esse Estado tem o dever de garantir os direitos dos cidadãos. Na medida em que ele se torna incapaz, né, ou incompetente para proteger esses direitos, ele pode ser substituído. Ou seja, no contrato social de Locke, a ideia de representatividade ela já tem um norte maior. O direito de um soberano, de um executivo, ele é limitado na medida em que a posição desse chefe desse poder ele é cedida e ele está justamente para representar os interesses, obviamente, interesses liberais, né? Então, nessa acepção de contrato social, nós temos a moderna gênese das revoluções burguesas, né? Essas ideias de Locke vão impactar fortemente a Revolução Francesa, anos mais tarde. Essas ideias vão ser importantes para começar a cimentar o nosso ideal de democracia representativa, participativa, a ideia da gente ter sempre um Estado limitado, né? Por ser amontoado a reunião do corpo das pessoas e dos direitos de todos os cidadãos. Mas nunca esquecendo, né, que a natureza aqui é uma ideia de pendor liberal burguês, né? Nunca se esquecendo, trazendo para a realidade, trazendo para, uma vez que assim se possível, a gente compreender, né? Hoje nós temos constituições modernas, principalmente no nosso Estado democrático de direito, que salvaguardam, né, esses direitos de liberdade, propriedade e outros, tantos outros, né, que também são liberais,
mas tem um pendor, né, um pouco maior de justiça social, porque, obviamente, repercute Mãe, outras modernidades que foram deixa aquela porcaria surgindo aberta. dentro da nossa sociedade, né? Então, vejam muito bem, quando um grupo Tá de bom? famílias, quando um grupo de famílias, eu vou pedir que o Davi desligue, por gentileza, seu microfone. Quando um grupo de famílias invadem uma terra ou ocupam, se a gente puder usar assim, uma nova acepção da palavra, uma palavra politicamente mais correta, geralmente da terra, se ele paga os impostos, né? Ou seja, se ele é um contribuinte também do Estado e ajuda a manter o Estado, ele vai ingressar com uma ação para a recuperação de posse, né? E essa ação, obviamente, naturalmente, se a pessoa paga todos os impostos, está em dia com os impostos prediais, territoriais, né, o chamado IPTU, conhecido aqui na nossa legislação, o juiz vai emanar, né, uma ordem de restauração de posse, né? Ou seja, é o Estado defendendo a propriedade. Mas, da mesma maneira, né, quando indivíduos ocupam terras públicas, né, esses indivíduos, de acordo com o nosso ordenamento, eles têm o direito também à subsistência, à moradia digna. Então, também nesses casos, quando terrenos que não têm o imposto ou terrenos abandonados pelo poder público, e muitas das vezes a justiça retira as pessoas, mas muitas das vezes encaminhando para outros terrenos ou incluindo-as em cadastro para atendimento social da prefeitura. Mas é muito interessante a gente reconhecer a teoria de Locke no sentido de que ela dá base, né, para as ideias liberais muito importantes e muitas das vezes mal compreendidas. Então é importante a gente complementar essa aula clareando um pouquinho do que é o liberalismo econômico, que depois é melhor desenvolvido por Adam Smith na sua clássica obra A Riqueza das Nações. Ali nós temos um conceito muito caro para Adam Smith, que é aquela teoria, né, que geralmente diz da mão invisível do mercado, que o mercado ele se regula por si próprio, né, nas suas leis de oferta e procura, e de que não deve haver, na teoria do liberalismo, nenhuma interferência do Estado. O Estado não precisa interferir, porque o mercado se regula. De certa forma, há uma parte enorme de razão nessa teoria, né? As relações de compra, as relações de demanda, de oferta e procura, elas regulam o mercado, elas mantêm a economia, elas definem aquelas empresas que vão subsistir, aqueles indivíduos cujo talento e esforço vão não apenas sobreviver, mas suplantar outras empresas, outros indivíduos. Mas reparem que em algumas democracias, no caso da brasileira, o liberalismo muitas das vezes não é plenamente executado. Não só no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos. Quando ocorrem crises como a que estamos vivendo nesse exato momento com a pandemia do Covid-19, o que está acontecendo nas principais democracias? O que aconteceu na crise do mercado imobiliário subprime norte-americano em 2008? Muitas das vezes, o Estado precisa intervir, primeiro, salvando a economia, como está acontecendo agora. O governo está emprestando dinheiro, o governo está fazendo concessões, o governo está fazendo ajuda. Os Estados Unidos está fazendo isso com um pacote trilionário de mais de 3 trilhões de dólares. Na crise de 2008, os Estados Unidos salvou grandes bancos, porque se aqueles bancos quebrassem, seria um colapso financeiro. Aqui no Brasil, nós tivemos a crise dos bancos e o programa, o PROER, que também salvou bancos. E aí é muito curioso,
E o presidente Barack Obama, na época, em 2008, ele disse: é preciso que o Estado participe da economia, sim. O Estado, não que ele vai ser um interventor, mas ele é um fiscalizador. E naquela época, se o Estado tivesse conhecimento de como que algumas operações bancárias estavam sendo feitas, emprestando dinheiro, hipotecando muitas casas, o que fez com que surgisse uma enorme bolha econômica, se o Estado tivesse conhecimento e fiscalização dessas ações, o Estado teria intervido e não teria havido aquela enorme crise que afetou os mercados globais. Então, isso é assunto para uma outra aula, para uma aula de economia, mas é só um fato, só para a gente verificar que as teorias liberais, muitas das vezes, elas têm limites, precisam ser aperfeiçoadas. Obviamente, há respeitadíssimos economistas que discutem essas teorias, e muitas das vezes, muitos empresários que afirmam ser liberais e não querem a intervenção do Estado na economia, nos momentos de crise, ou nos momentos em que a economia precisa ser estimulada, eles querem o papel do Estado. Mas nós vamos verificar isso em um outro momento, quando nós vamos discutir até que ponto é válida a interferência do Estado, ou até que ponto as teorias, as diferentes teorias macroeconômicas devem ser interpretadas, criticadas e trabalhadas. Então, é isso. Este é o contrato social na visão liberal do britânico John Locke, e a sua ideia de que o contrato social surge de homens racionais, inteligentes, dotados de 3 direitos: liberdade, vida e propriedade. Estes homens, no uso da razão, criam um contrato social, dão início a um corpo político, jurídico, institucionalizado, que é o Estado, que vai ser regido por uma pessoa, um integrante, um representante dos direitos dessa nova sociedade, desse novo corpo social, dessa nova sociedade civil. E o papel desse governante é preservar esses direitos, principalmente a propriedade privada, né? Então, as pessoas querem direitos para trabalhar, para sobreviver e, principalmente, para adquirir os seus bens e manter os seus bens. Essa é a visão do contrato social do Estado que está nascendo, de John Locke. Perfeito? Ok?